Muito boa tarde, pessoal! Boa tarde para quem é de boa tarde, que está aqui participando ao vivo comigo. Boa noite para você que é da madrugada e está acompanhando essa live de madruga. E bom dia para você que gosta de consumir conteúdo cedinho. Meu nome é Geilson Cruz e eu simplifico o direito previdenciário para que você aumente o seu faturamento. Esse aqui é o Papo Prévio, um programa onde eu vou falar sobre benefício de prestação continuada, o famoso BPC-LOAS. Um ramo de atuação simples e com vários clientes que estão esperando para fechar contratos com você. E quem sou eu para falar sobre isso, né? Eu sou especialista em direito previdenciário, advogado. Esse celular não quer ficar no lugar. Sou especialista em direito previdenciário, sou advogado, membro do Tribunal Administrativo do INSS e o que é mais importante, eu sou mentor de previdenciaristas. Eu já estou há 9 anos como membro do Tribunal Administrativo e realizei a análise de mais de 14 mil processos. E eu consegui desenvolver o método BBF. Simples assim, básico, bem feito, que sintetiza todo o conhecimento necessário que você necessita para alcançar resultados expressivos com o mínimo de esforço, mesmo que esteja começando do zero. Sabe, eu não sei se vocês, em algum momento da jornada de vocês, tiveram isso, né? A possibilidade de fazer muito mais, de ter muito mais resultados com um mínimo de esforço, com um mínimo, despendendo um mínimo de energia. Sabe, é isso que eu tento passar para as pessoas, porque eu estou aqui dia após dia analisando processos administrativos, analisando recursos, analisando vidas. São vidas que um previdenciarista trabalha. Pessoas que necessitam de um benefício, de uma aposentadoria. Mais especificamente, a gente conversa bastante aqui sobre situações de pessoas que necessitam de um benefício assistencial para sobreviver. Então você não pode despender energia no lugar errado, do jeito errado. Você precisa focar, canalizar toda a energia que você tem no lugar certo. Porque assim você vai alcançar resultados expressivos, você vai conseguir ajudar e transformar a vida de um número cada vez maior de pessoas. E é isso que a gente tenta fazer aqui, no nosso Papo Prévio. Se você está chegando aqui pela primeira vez, saiba que toda segunda-feira, às 15 horas, e toda sexta-feira, às 15 horas, nós estaremos aqui ao vivo, interagindo, trocando ideia sobre benefícios previdenciários. Mais especificamente hoje, né, sobre benefícios de prestação continuada, o famoso BPC-LOAS, que é um benefício direcionado para pessoas idosas com mais de 65 anos de idade ou para pessoas que possuam deficiência e que estejam abaixo da linha de miséria. No nosso papo de hoje, nós vamos falar sobre os 2 subnichos mais escaláveis de BPC-LOAS. O direito previdenciário é um universo. Dentro desse universo chamado direito previdenciário, nós temos áreas de atuação. Nós temos benefícios específicos. E dentro do BPC-LOAS, que é esse benefício de prestação continuada, nós temos subnichos. Nós temos como direcionar a sua atuação para uma área específica, para um tipo de cliente específico. Então, é isso que nós vamos trabalhar hoje. Quais são os 2 subnichos do BPC-LOAS mais escaláveis em 2023? Geilson, você está falando muito de 2023, mas não dá para eu começar a trabalhar com isso hoje? Dá sim. E se você olhar aqui no meu perfil, sexta-feira passada, eu fiz um desafio
para saber quem iria implementar, quem iria começar 2023 com 5 clientes novos. Então, se por acaso você assistiu a live da semana passada e você cumpriu o desafio, posta aqui, me chama aqui, dá um oi, tá bom? Agora deixa eu ver quem tá passando por aqui. Quero dar um oi pra Ellen. Oi, Raquel. Oi, Ari. Robert Garim, Letícia. Boa tarde, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Então, bora para o nosso conteúdo. E aqui, cara, eu sempre, antes de abordar os temas das nossas aulas, eu gosto de fazer uma separação. Eu não quero perder o seu tempo, desperdiçar o seu tempo e muito menos o meu. Então, cara, eu preciso deixar claro que se você quer descobrir um caminho simples, prático e eficaz para iniciar ou escalar com o BPC Loas em 2023, você está no lugar certo. Sabe por quê? Porque a live de hoje não é para quem espera, quem está à espera de um milagre. Sabe essa galera que fica, 2023 vai ser um ano muito melhor. E não faz nada. Não faz nada. Então, essa galera que está à espera de um milagre, valeu, essa live não é para você. Esse papo de hoje não é para você. E muito menos para você que acha que se pular 7 ondinhas, 2023 vai ser muito melhor. Meu amigo, pular 7 ondinhas apenas não vai fazer a menor diferença na sua vida. É preciso sim. E se você gosta de pular 7 ondinhas, eu já pulei pra caramba. E pulo até hoje, se for necessário. Mas você precisa pular as 7 ondinhas, você precisa ter muita fé, execução, ação e conhecimento específico para você ir trabalhar direto no ponto que vai gerar resultados para você. Então, se agora que nós estamos alinhados para quem que é o papo prévio de hoje, nós vamos começar uma jornada bem interessante. O papo prévio de hoje é para quem decidiu concretizar os sonhos em 2023. Isso mesmo. Se você está disposto a agir, executar e seguir um passo a passo, um verdadeiro mapa da mina para os subnichos do BPC Loas lucrativo, acompanhe até o final. E mais do que isso, cara, eu vou te dar um tempinho. Pega o papel e caneta aí. Começa a anotar os vários insights que eu vou te dar. Anota o passo a passo, cara. E mais do que isso, assim que a gente terminar essa live, começa a executar. Porque você vai ter resultados substanciais. O que eu vou passar para vocês nada mais é do que como você deve executar um método BBF. Básico bem feito. Vocês vão ver que eu vou insistir muito nisso, né? Porque, cara, tem pessoas que estão aí ensinando teorias mirabolantes, esquemas fantasiosos. E, cara, eu só quero que você faça o básico. Porque o básico vai gerar resultados exponenciais para você. É o básico bem feito que vai fazer com que você tire os seus sonhos da sua imaginação, tire os seus sonhos do papel e transforme em realidade no próximo ano. Bom, agora que você já pegou papel e caneta aí, já está pronto para anotar, vamos começar a nossa jornada. Mas antes disso, eu preciso que você aprenda, que você compreenda a importância de subnichar para conseguir escalar. Isto é, eu quero que você compreenda como os meus alunos estão fazendo muito dinheiro com menos trabalho. Certo? Então você já me ouviu falar aqui que o direito previdenciário é um universo. Dentro desse universo chamado direito previdenciário,
nós temos algumas galáxias. E são galáxias cheias de oportunidade para você. Eu sempre digo, né? O direito previdenciário é e sempre será o ramo do direito com o maior número de oportunidades para especialistas que estejam interessados em trabalhar menos e fazer mais dinheiro. Por um simples motivo, o direito previdenciário é o ramo do direito que mais acompanha as transformações sociais do nosso país. Então, a todo instante tem uma mudança, tem uma legislação nova. E embora o sistema seja feito para que o cidadão comum faça os seus requerimentos e consiga os seus benefícios, as mudanças na legislação são tamanhas, as mudanças no sistema de concessões são tamanhas que o cidadão necessita do auxílio de um profissional, de um especialista. Não é à toa que vários advogados, área trabalhista, consumerista, área civil, até alguns tributaristas estão migrando para o direito previdenciário. Eles perceberam aquilo que eu venho falando há alguns anos. Algumas pessoas entenderam, internalizaram esse conhecimento e começaram a ter resultados mais rápido. Já estão faturando alto. Outros ainda estão entrando na onda agora. Certo? Eu possuo alunos hoje que atuam exclusivamente com benefícios rurais, outros que atuam exclusivamente com revisões de benefícios, com planejamento de aposentadoria, com salário maternidade e com o meu queridinho benefício de prestação continuada, o BPC. São alunos que já estão há anos na jornada previdenciária. E também tenho outros que começaram esse ano, cara. 2022. Pessoas que começaram em 2022 a atuar nessas áreas que eu estou citando, que eu vou citar para vocês ao longo da live, e que já estão tendo resultados exponenciais. Você imagina o que é faturar mais de 100 mil reais todos os meses, atuando com salário e maternidade? Mas alguns vão falar, mas isso é impossível. Não é não, meu amigo. Pensa comigo. O índice de natalidade no Brasil é alto ou é baixo? Se ele é alto e eu tenho muitas pessoas vinculadas ao INSS, o índice de concessão desse benefício é altamente escalável. Então, se eu canalizar toda a minha energia para um tipo específico de atuação, o retorno chega. De outro lado, eu tenho alunos que estão fazendo aí mais de 20 mil reais todos os meses apenas fazendo o cálculo do tempo de contribuição. Isso. As pessoas que trabalham de carteira assinada ou que pagam o carnezinho do INSS e pretendem se aposentar, elas, em algum momento da vida, vão solicitar as suas aposentadorias. Só que o que aconteceu em 2019? Nós saímos de 3 regras simples de aposentadorias para um mar de possibilidades. Temos aposentadoria por idade, tempo de contribuição, aposentadoria com regras de transição, aposentadoria especial, e aí ficou uma confusão danada. Algumas pessoas, se aposentarem hoje, vão ganhar 2 mil. Se esperar 3 meses, muda de regra e passa a ganhar 4. E aí surgiu um mar de possibilidades para vocês faturarem alto com cálculos do tempo de contribuição, identificando qual é a melhor regra de aposentadoria para cada pessoa. E tem alunos meus que estão faturando para fazer esse cálculo, que não é um cálculo complexo, que não demanda profundo conhecimento jurídico, mas demanda o quê? Um bom sistema de cálculo e noções mínimas de direito previdenciário. Tem alunos faturando mais de 20 mil reais com isso. E o meu queridinho, né, o benefício de prestação continuada, onde eu tenho alunos hoje que apenas com concessões
Sabe, o cliente chega para você pela primeira vez, você organiza a documentação, você dá a entrada e recebe os benefícios. Eles estão faturando mais de 50 mil. Todos os meses. E você tem a possibilidade de trabalhar ainda com revisões do BPC, com benefícios que foram cessados, com apurações de irregularidade, com demandas judiciais. Ou seja, se você se especializar em BPC, você tem um mundo de possibilidades. Mas sempre que eu falo em subnichar, cara, eu escuto a mesma ladainha. Mas, Geilson, hoje o cenário está muito ruim, cara. Eu já não tenho clientes hoje atuando com tudo, em todas as áreas do direito. Imagina se eu reduzir a minha área de atuação. Imagina se eu focar só em direito previdenciário. E aí você está me provocando a escolher atuar apenas com BPC? É sério isso? Sim, é muito sério. Mas eu não vou diminuir a minha chance de ter novos clientes? Acho que não. Acredito. Tenho certeza que não, meu amigo. Gilson, tudo bem. Eu já entendi que eu preciso subnichar, que eu preciso escolher uma área de atuação específica. Mas eu não tenho tempo para me especializar. E aí eu vou te dizer duas coisas. Primeiro, tempo é questão de escolha. Tempo é questão de prioridade. Se você priorizar se tornar um especialista e fazer mais dinheiro trabalhando menos, você vai arrumar tempo. Ou como um mentor meu diz, cara, se sequestrarem sua esposa, sua filha, sua mãe, botarem num porta-mala de um carro e falar que para liberar ela, você precisa fazer uma especialização em BPC, você vai fazer, não vai? Então tempo é uma questão de prioridade. E 2, se especializar em BPC não demanda tanto tempo assim. Sabe por quê? Eu tenho alunos que começaram comigo no dia 15 de dezembro e que no dia 16 de fevereiro serão especialistas em BPC. Alunos que vão estar faturando alto ao longo de todo o ano de 2023 porque se permitiram iniciar uma nova jornada. Então, você tem tempo sim, você consegue, eu confio em você. E estou aqui à disposição para auxiliar nessa jornada, dando o passo a passo. Mas vamos lá. Para você que ainda acha que vai perder clientes se subnichar. Ou, repara que eu não estou falando nem em nichar, né? Eu já falo direto em subnichar, porque quem vira para mim e fala, não, Geilson, eu sou um previdenciarista. Cara, para mim você é um generalista. Porque como já foi dito, hoje, né, direito previdenciário é um universo, com inúmeras galáxias. Se você se diz previdenciarista, você está falando que você faz tudo dentro do direito previdenciário. Ou seja, você é o famoso pato do direito previdenciário. Você não voa direito, você não nada direito e você não corre direito. Então, você faz tudo e não faz nada bem feito. E qual que é uma das métricas da minha metodologia? Aliás, o nome da minha metodologia de trabalho. Básico, bem feito. Eu não quero que você faça nada mirabolante. Eu quero apenas que você faça o básico, mas muito bem feito. Então vamos lá. Quanto mais você se tornar uma autoridade em um único tema, mais os clientes vão te procurar. Vamos lá, vamos ser sinceros aqui entre a gente. Cara, reta final do ano, hoje é dia 26, a gente não tem mais tempo para ficar dando desculpa, né? Vamos ser práticos e sinceros. Que tipo de médico você escolheria para cuidar da sua filha? Um recém-formado ou um especialista em crianças? Um pediatra ou dependendo da especialidade que for. Bom, eu acredito que você também, se for honesto e sincero, vai escolher o especialista. A mesma lógica é aplicada para o direito. Ninguém mais está afim daquele advogado que é um faz-tudo.
Todos nós queremos o acompanhamento de um especialista. A gente quer a segurança daquele cara que passa o dia inteiro trabalhando com a mesma coisa. Porque isso nos gera segurança. Quando você se torna uma referência, você prospecta mais clientes. Cara, e não é qualquer cliente. É o seu cliente ideal. Entenda, ser um especialista, escolher um subnicho do direito, significa que você vai trabalhar menos e ter mais resultados. Por quê? As pessoas vão demandar mais de você, as pessoas vão procurar mais os seus serviços. E você, em contrapartida, vai conhecer mais os detalhes daquela área de atuação. Eu sei que você deve estar aí questionando essas minhas ideias loucas, né? Falando, cara, o Geilson é muito doido. Ele tá falando para eu abrir mão de trabalhar com tudo. Eu tenho aqui milhões de brasileiros e ele tá me falando para abrir mão desses milhões e ficar só com uns 1.000. Mas aí eu te pergunto, dos milhões de potenciais clientes que você tem hoje, que você tem no Brasil, quantos te contrataram no último ano, ao longo do ano de 2022? Quantos confiaram as suas vidas a você? Quantos sentiram que você é um profissional capaz de cuidar do direito deles? Porque não adianta você ficar no mundo das ideias, desse mundo colorido, onde há milhões e milhões de potenciais clientes, se você hoje não tem clientes, meu querido, minha querida. Vamos ser práticos. Eu prefiro falar com um público de 1.000 pessoas, onde dessas 1.000 pessoas, 700 são meus clientes, do que falar para milhões de brasileiros, onde nem 100 pagam 1 centavo para mim, onde nem 100 querem me acompanhar, querem confiar o seu direito a mim. Para você entender melhor, né, o que eu estou falando, eu vou fazer uma comparação aqui de um escritório tradicional para os previdenciaristas que aplicam a metodologia básico bem feito. Num escritório tradicional, e cara, eu posso falar porque eu já fui advogado, já atuei aí no campo de batalha de forma tradicional. E cara, tudo que eu imaginava, tudo que eu fazia hoje, eu vejo que estava errado. Cara, essa ideia de abrir uma sala, sentar, uma sala bonita, confortável, com móveis clássicos, né? Aquela madeira, aquela coisa mais escura, uma prateleira de livros ao fundo, e eu passar ali o meu dia sentado esperando por novos clientes. Eu, finalmente, quando algum cliente batia a porta, eu fazia um atendimento rápido, porque, afinal de contas, o advogado ele não gosta de atender cliente. E eu ficava chateado que o cliente não veio com toda a documentação pronta. E aí você manda o cliente embora, dando uma explicação sobre o direito dele, na expectativa de que esse cliente vai voltar para você. E o pior é que alguns voltavam. E aí fechavam um contrato comigo, e eu tocava o processo com muita qualidade, mas eu não cuidava da experiência desse cliente. Por vezes, ele ficava na dúvida, inseguro, porque ele não sabia o que estava acontecendo. Ele não sabia para onde eu estava direcionando o processo dele.
Essa é a nossa advocacia tradicional, onde o advogado ele está focado apenas no direito. Porque é o que ele aprende na faculdade, né? Ele aprende a teoria, ele aprende o processo, mas ninguém ensinou gestão de equipe, empreendedorismo, experiência do cliente. Já no método básico bem feito, a gente tem uma outra visão. Primeiro que o advogado não é aquele advogado faz tudo. Ele não é o cara que fecha o contrato, digitaliza os documentos, elabora a petição, acompanha o processo. Não dá para você fazer tudo. Na metodologia BBF, eu imagino, nós trabalhamos com 5 setores dentro de um escritório de advocacia. E quando eu digo aqui escritório de advocacia, essa mesma metodologia pode ser aplicada para quem é assistente social, para contadores que atuam com benefícios junto ao INSS. Ou se você não é assistente social, não é contador, você é um cidadão comum, que eu costumo brincar que você é um civil, e você quer atuar, seja para alguém da sua família, seja para você mesmo, você quer atuar junto ao INSS com concessão de benefícios, você precisa organizar esses 5 setores. Quais são eles? Setor comercial, setor de provas, setor jurídico, experiência do cliente e gestão. Fica calmo que eu vou passar com calma por cada um deles. Mas sempre do meu jeito, simples e direto. Então, setor comercial. Qual é a função do setor comercial? É a de botar o cliente para dentro do escritório. É a de fechar novos contratos. O setor comercial ele faz única e exclusivamente uma coisa: trazer novos clientes para o escritório. Porque um escritório previdenciarista, um escritório que atua com benefícios junto ao INSS, necessita de novos clientes. Novos clientes trazem novas dores. E a função do previdenciarista é encontrar soluções jurídicas para dores das pessoas. É uma lógica muito simples. Nós, previdenciaristas, criamos soluções jurídicas para dores do cidadão. Então, o setor comercial traz os novos clientes. Depois de trazer novos clientes, de fechar novos contratos, você vai para o setor de provas. E o setor de provas é responsável por conseguir os elementos necessários para provar o direito do seu cliente. Não adianta nada você ter clientes, pessoas com dores, você ter o conhecimento e encontrar soluções jurídicas se você não consegue provar o direito do seu cliente. Então é necessário, para quem quer atuar com benefícios assistenciais, que você tenha um setor de provas, um setor que vai correr atrás dos elementos necessários para evidenciar o direito do seu cliente. Nosso terceiro setor, setor jurídico, que finalmente é o setor que vai fazer o peticionamento e o acompanhamento desses processos, impulsionando esses processos para que eles gerem concessões de benefícios mais rápidas. Não é só peticionar inicial e acompanhar de forma passiva. Não! É você que impulsiona o processo, tanto no âmbito administrativo quanto no âmbito judicial. É você que vai botar lenha na fogueira para gerar mais energia e o processo rodar mais rápido. Esses 3 setores formam o nosso núcleo básico. Então, beleza, Geilson, eu estou começando hoje. Eu preciso criar esses 3 setores da minha atuação? Sim. Sem um setor comercial,
sem um setor de provas, sem um setor jurídico, você não vai ter êxito. Você não vai conseguir escalar a sua advocacia. Mas, Geilson, eu sou sozinho. Como é que eu vou criar setores se eu acabei de me formar, acabei de sair da faculdade, eu não tenho capital, eu não tenho como investir, eu não tenho como contratar pessoas? Calma, respira. Sei de todas essas objeções que estão passando pela sua cabeça. Mas se você está começando agora, você, como eu, quando eu decidi mudar a minha advocacia, você também pode ser um eu escritório. Só que você precisa dividir o seu tempo. Você precisa de um tempo específico onde você vai estar apenas prospectando novos clientes. Você precisa de um outro momento onde você vai estar junto aos clientes que já fecharam um contrato com você, providenciando os elementos de prova para evidenciar o direito do seu cliente. E você precisa de um outro momento onde você vai estar lá peticionando, juntando os documentos no meu INSS ou no tribunal ou na justiça. Se você mistura as três coisas, se você está aqui falando no telefone com o cliente, fechando um contrato, ao mesmo tempo você está subindo um requerimento administrativo no meu INSS, cara, você está sendo um pato. Lembra? Gente, ó, deixar bem claro, eu não tenho nenhum problema com o pato, animal em si. Ele é só uma analogia para vocês. Mas pensa, o pato não é eficiente. Eu preciso que vocês sejam eficientes. E é um passo a passo que eu estou dando para vocês. Divida o seu tempo. Tempo para prospectar clientes. Tempo para instruir processos. Tempo para dar impulsionamento aos seus processos. E isso você consegue fazer sozinho. E implementando isso de forma massiva, consistente, reiterada, você vai prospectar um cliente por dia, depois você vai prospectar 2 clientes por dia, depois você vai ter 20, 30 processos rodando, até que vai chegar um momento que você precisa de mais colaboradores. Porque ao mesmo tempo que você tem um cliente novo chegando e que você está distribuindo um processo novo, você tem 1, 2, 3 concessões saindo. E aí, nesse momento, você precisa o quê? De um setor de experiência do cliente. Que é o setor que garante que o seu cliente se sinta seguro e satisfeito ao longo de todo o processo. E é esse setor que vai ser responsável por fazer novas vendas para esse cliente que já está dentro do seu escritório. Entenda, o cliente, quando ele entra no seu escritório, que ele fecha o contrato com você, ele está trazendo uma dor e busca em você, profissional qualificado, autoridade, uma solução jurídica para essa dor. Depois que ele entra no seu escritório, é sua responsabilidade identificar novas soluções jurídicas para problemas que o seu cliente sequer faz ideia. Cabe a você multiplicar os seus honorários 2, 3, 4, 5, 15 vezes, ofertando novos produtos para o mesmo cliente. Mas se você não tem esse olhar, se você não tem tempo para olhar com cautela para o seu cliente, não faz o menor sentido. Você vai deixar dinheiro na mesa. É por isso que é essencial, não é uma escolha. Quando o seu escritório começa a crescer, você precisa criar o setor de experiência do cliente. Então, recapitulando, núcleos básicos do seu escritório: comercial, setor de provas, setor jurídico. Seu escritório cresceu, se desenvolveu, você já começa a ter concessões recorrentes, você vai precisar de um núcleo, de um setor de experiência do cliente, que vai ter 2 atribuições. A primeira,
garantir que o seu cliente se sinta seguro. Entenda, na área previdenciária, um cliente que se sente seguro vai te indicar para 3, 4 novos clientes ao longo de 6 meses. Se os seus clientes atuais não te indicam para ninguém, o seu serviço é ruim. O seu escritório não gera segurança para o seu cliente. Ah, Gilson, mas ele continua com o processo comigo. Cara, talvez ele já tenha até esquecido desse processo. Talvez ele continue com você porque ele nem tem mais esperança de que esse benefício seja concedido. E você é a única alternativa para ele. Mas ele não te indicou para mais ninguém. Se o seu cliente ideal, se o seu cliente atual não te indica para ninguém, você está fazendo tudo errado. E aí, o quinto e último setor que você vai precisar instalar, estabelecer dentro do seu escritório é a gestão. Porque se você tem um setor comercial, um setor de provas, um setor jurídico, um setor de experiência do cliente, você precisa de um setor de gestão que vai olhar todo esse cenário de cima, que vai cuidar para que todos os outros setores funcionem de forma harmônica. Porque é uma esteira de produção. Sem novos clientes, se o comercial não traz novos clientes, o setor de provas não tem trabalho. Se o setor de provas não cuida da documentação, não providencia a documentação necessária para dar entrada em novos requerimentos administrativos, o setor jurídico não tem o que fazer. Se o setor jurídico não é eficiente, não dá entrada nos requerimentos administrativos, ações judiciais de forma rápida, o setor de experiência do cliente não roda. Então você precisa estabelecer um setor de gestão que vai monitorar e cuidar, zelar para que todos os outros setores funcionem de forma harmônica. Você também vai precisar de um setor financeiro, porque as concessões, no início, vai devagar. Você vai ter aí uma concessão por mês, talvez 2, mas prospectando clientes de forma recorrência, vai chegar um momento, você vai ter 5 concessões por semana, 20 concessões em um mês, e aí você precisa de uma organização financeira. E para isso tudo, né, o setor de gestão, na minha visão, ele tem 3 funções muito claras. Ele cuida da organização harmônica, do fluxo harmônico entre os setores, demais setores. Ele cuida do financeiro e ele cuida dos investimentos em marketing, para que você consiga escalar a sua advocacia. Gilson, não é muita coisa para uma pessoa só cuidar da gestão, mas eu não disse que quem cuida da gestão é uma pessoa só. O setor de gestão, ele pode ter vários braços. Um braço no marketing, talvez 2, um braço no financeiro, uma pessoa que cuida da gestão integral do escritório, ou 2 sócios, assim como o setor de experiência do cliente, jurídico, comercial, provas, podem ter vários braços. Mas, para você que está começando, respira e lembra, você só precisa dos 3 primeiros. E mesmo que você esteja começando do zero, que você esteja sozinho, você consegue dar conta de cumprir as 3 funções. De ser o comercial do seu escritório, de ser o setor de provas do seu escritório e de ser o jurídico do seu escritório. Agora, beleza, Gilson, eu entendi que subnichando e organizando o meu escritório com a metodologia BBF, o básico bem feito, as coisas vão ficar mais fáceis para mim. Mas eu só não entendi como que eu vou conseguir mais clientes. Vamos lá, pensa comigo. Se você já atua na área previdenciária, você sabe que você tem benefícios de aposentadoria, benefícios de auxílio-doença, você tem pessoas que vão buscar por revisões, e aí se coloca no lugar do seu setor comercial. Se você atua com um escritório bem tradicional,
né, que é totalmente offline, cara, você tem uma agenda de atendimentos, correto? E aí, um cliente é de aposentadoria, o outro é de auxílio-doença, o outro é de revisão. Toda hora você tem que mudar a chavinha na sua cabeça, sabendo qual tipo de linguagem você vai utilizar. Por quê? Para um cliente de BPC, um cliente mais simples, um cliente mais humilde, você vai utilizar uma linguagem mais facilitada. Porque aí você precisa que o cliente compreenda exatamente o que você está falando. Já se você está fazendo um planejamento de aposentadoria para um médico, a linguagem é outra. Você tem que adaptar todo o seu fluxo de atendimento. E essas mudanças de mentalidade, de linguagem, de fluxo de atendimento levam à exaustão. Agora, se você faz o mesmo atendimento das 10 da manhã até as 18 da tarde, cara, é um copia e cola. Você repete e repete e repete. Você não tem muita demanda intelectual sua. Inclusive, você pode treinar uma pessoa que exerça uma função mais simples no seu escritório para fazer a filtragem dos clientes novos. Para você que já atua no digital, prospectando clientes pela internet, cara, o fluxo de atendimento é muito fácil. Você consegue identificar o direito, num caso de BPC idoso, com 3, 4 perguntas. 3, 4 perguntas, bum, faz uma oferta para o seu cliente. Óbvio, tem toda a técnica de vendas, de sedução do cliente, não vou entrar nesse tópico hoje, até se vocês quiserem, deixem aqui nos comentários, a gente pode fazer uma live específica sobre o processo de vendas para benefícios de prestação continuada. Mas você consegue identificar o direito do seu cliente com muita facilidade, com 3, 4 perguntas. E aí, fica aqui minha dica, né? Se você ainda está no offline apenas com atendimentos presenciais, venha logo para o digital. Porque o que era um oceano azul de possibilidades, tem cada vez mais advogados aqui. E atendendo um número cada vez maior. Vamos botar aí que se você trabalha 8 horas por dia, você vai conseguir fazer em média 8 atendimentos. Se apertar a sua agenda, você vai fazer 10 atendimentos de novos clientes por dia. Isso no digital, você consegue atender 50, 60 pessoas. Porque o atendimento é mais rápido, é mais objetivo. Então a importância de você subnichar é que, passo 1, o seu setor comercial vai conseguir atender um número cada vez maior de pessoas. Porque o script de atendimento é muito menor. É sempre o mesmo. É uma repetição. E aí quando você faz uma atividade uma vez, você leva um determinado tempo. Vamos botar aqui como exemplo que para fazer um atendimento digital de um cliente de BPC, LOAS idoso, que o seu setor comercial, na primeira tentativa, leve meia hora. Na segunda, vai levar uns 27 minutos, 25 minutos. Na 10ª, vai levar uns 15. Depois de 50 atendimentos, já vai estar levando aí uns 7, 8 minutos. Então entenda, para você escalar a sua advocacia, você precisa subnichar para que o seu setor comercial consiga ser cada vez mais eficiente. Vamos avançar. Setor de provas. É mais um setor que eu já disse que é essencial para que você, que está começando hoje no previdenciário, ou para você que já atua, para você organizar a sua vida e ser cada vez mais eficiente. Você precisa instalar um setor de provas. E aí vamos imaginar que esse setor de provas atue com 5 benefícios diferentes. Serão 5 checklists de documentação diferentes. Qual a chance de você treinar um estagiário
para esse setor e ele se confundir? É maior ou menor do que se ele tiver apenas 2 checklists? Olha, se ocorrer a situação A, você usa esse checklist. Se ocorrer a situação B, você usa esse checklist. Acabou. É um treinamento simples, efetivo, rápido, prático. Você vai direto ao ponto. Então, menos atividades dentro do seu escritório facilita o trabalho do seu setor de provas. E por que o setor de provas é tão importante? Porque é através do setor de provas que você vai conseguir facilitar a vida do setor jurídico. E aí vamos para o setor jurídico, né? Eu já ensino, né? Tem um e-book de requerimentos administrativos, que já é para facilitar ao máximo a sua vida. Estão lá todos os modelos listados com um índice bonitinho, para você só escolher no índice. Meu caso é tal. Você clica no índice, bum, aparece o modelo ideal para a sua situação. Vou até deixar depois aqui nos comentários, na descrição, o link para você adquirir esse e-book. E aí você vai lá, tal, pegou o modelo certo. Você toca o processo, você faz o seu requerimento administrativo em poucos minutos. Se, e somente se, o setor de provas fez o seu trabalho. Com maestria, com eficiência. Então, o setor jurídico, se ele tem 5 possibilidades de benefícios, e aí vamos colocar, quando é um auxílio-doença, o setor jurídico precisa escolher se ele vai tocar o auxílio-doença ou se é um caso de aposentadoria por invalidez. Se for uma aposentadoria, o seu setor jurídico precisa imaginar qual a regra de transição específica para aquele caso. Se for uma revisão, onde seu cliente tenha direito a, por exemplo, revisão da vida toda e revisão das atividades concomitantes, você precisa identificar se é mais vantajoso ingressar com a revisão das atividades concomitantes primeiro do que a revisão da vida toda. Agora, se o seu setor jurídico trabalha apenas com BPC idoso e BPC para crianças autistas, não tem confusão. Não tem múltiplas escolhas. É A ou é B. E aí o seu setor jurídico funciona sem você ficar ali em cima, pressionando. O seu setor jurídico não vai tirar dúvidas com você. Deixa eu só dar um oi aqui que eu vi. Oi, Patrícia. Oi, Francisca. Oi, Matheus. Fala, Luciano. Oi, Júlia. Oi, Brian. Alguns amigos que passaram por aqui. Paulo Guedes, meu grande amigo lá de Recife. Fala, Wagner. Rafa. Então, a gente simplifica a vida dos nossos colaboradores quando você subnicha, quando você diminui o número de possibilidades de escolhas para os seus colaboradores. Então, recapitulando, por que subnichar é tão importante para o setor comercial? Para o seu cliente, seu setor comercial, trabalhar sempre a mesma linguagem, do início ao fim. Para que o seu setor comercial utilize sempre os mesmos gatilhos. Entenda, o gatilho para fechar um contrato de BPC Loas não é o mesmo gatilho para fechar um contrato de planejamento de aposentadoria de um médico. A linguagem é completamente diferente. A estratégia jurídica adotada será completamente diferente. Então, quando você subnicha, você tem fluxos claros de trabalho. É sempre a mesma estratégia, é sempre a mesma linguagem no comercial, é sempre o mesmo checklist no setor de provas. E vocês devem estar se perguntando, né? Eu já estou aqui há um tempão falando
E eu não disse quais são os 2 subnichos mais escaláveis para 2023. Pois bem, gente, vocês escutaram que eu falei pelo menos umas 5 vezes aqui da minha metodologia básico bem feito. Então, para você que ainda não atua com benefícios de prestação continuada, e agora não me interessa se você é do direito previdenciário, se você é de qualquer outro ramo do direito, se você é contador, assistente social, ou se você só está em busca, se você é um civil, como eu costumo brincar, e apenas está em busca de uma nova forma de gerar renda para sua família. Em 2023, você precisa nichar com atuação voltada para benefícios de prestação continuada para pessoas idosas, acima de 65 anos. Geilson, por quê? Eu não sou louco, eu não tirei esse número da minha cabeça. É simples. A reforma da Previdência, que foi aprovada em 2019, gerou um reflexo. Qual é esse reflexo? O número de pessoas que não conseguiram se aposentar, seja porque não preenche os requisitos para as regras de transição ainda, seja porque deram entrada nos seus requerimentos de aposentadoria e esses requerimentos caíram numa série de exigências, seja porque eles não possuem documentação suficiente, essas pessoas, se elas possuírem 65 anos de idade, se elas não tiverem renda, se elas se enquadrarem nos critérios de miserabilidade, elas têm direito a um benefício de prestação continuada, o BPC-Loas. E aí você vai focar na concessão do BPC para respeitar um valor muito grande meu, que é sempre benefício concedido o mais rápido possível. Depois você vai buscar o melhor benefício. Certo? Então você vai conceder um BPC-Loas e você não vai abrir mão daquele benefício de aposentadoria que já foi requerido, ou que por vezes já foi indeferido. Não, você vai conceder o BPC porque essa pessoa tem fome, ela tem necessidade, ela tem pressa. Depois que você conceder o BPC, você vai buscar um outro benefício, você vai buscar uma outra espécie de benefício mais vantajosa. O segundo subnicho que você precisa atuar. BPC, o benefício de prestação continuada, direcionado para crianças autistas. O diagnóstico de autismo no Brasil se desenvolveu de forma esplêndida nos últimos anos. E aí, cada vez o diagnóstico chega mais cedo. Por consequência, o número de pessoas autistas vem numa crescente constante. E por esse crescimento, surge a possibilidade de você conceder esse benefício para um número maior de pessoas. Você conseguir identificar crianças que têm direito a esse benefício. Então você não pode deixar de focar a sua prospecção para crianças autistas. E aí eu falo muito sobre honorários emocionais, né? Você tem os honorários contratuais, você pactua com o seu cliente. Só que o que mais tem valor são os honorários emocionais. É você receber o depoimento de uma mãe de uma criança autista que estava cansada, porque a jornada para o diagnóstico do autismo, embora tenha avançado muito, ainda é moroso, ainda é muito trabalhoso. E aí você receber o feedback de uma mãe de que você conseguiu a concessão do benefício, de que você conseguiu impulsionar, melhorar a qualidade de vida, melhorar a ambiência da casa de uma família atípica, cara, não tem preço. É muito... Eu vejo os relatos que os meus alunos mandam e
a gente já comemorou, a gente já chorou junto, escutando o áudio dessas mães. Então isso é algo que vai transformar a vida de vocês. Fora que, financeiramente, é um benefício maravilhoso. Porque gera aí em torno, sempre, né, mínimo, 5 mil reais de honorários. Então você precisa atuar com BPC para crianças autistas. Ah, cara, vamos lá. Vamos colocar uma terceira opção, né? Eu não tenho como... Ó, o Alan aqui falando, né? Sou pai de autista e sei bem o que está falando. É uma jornada, meu amigo. É muito desafiador e a gente conseguir entregar, né, o melhor para essas pessoas, para esses pais, para essas mães, poder criar um ambiente familiar melhor para essa criança se desenvolver, não tem preço. Eu sempre aplaudo de pé a jornada de todas as famílias atípicas, porque é muito desafiador. Mas, para concluir, vamos lá. Outra questão onde o diagnóstico está cada vez mais cedo, mais precoce, e que vocês também podem escalar essa atuação em 2023. LOAS para crianças com TDAH. É outra área extremamente escalável, porque os números não mentem. Se você tem um número cada vez maior de crianças com TDAH, consequentemente, você tem um número maior de oportunidades para o seu escritório. Então vamos lá, ficam as minhas 3 recomendações para você subnichar a sua advocacia em 2023. Você vai subnichar na concessão de benefícios de prestação continuada para pessoas idosas acima de 65 anos, crianças autistas e crianças com TDAH. São 3 ramos de atuação maravilhosos. Como eu costumo brincar, né, toda a abertura aqui do nosso Papo Prev, eu tento ao máximo simplificar o direito para que vocês aumentem o faturamento dos seus escritórios. Então são 3 áreas de atuação simples. Quando eu digo simples, porque o direito material em si não é muito grande. São poucas regras para vocês atuarem. E vocês têm a possibilidade de auxiliar um número exponencial de clientes. Sabe aquela coisa? Eu, pelo menos, né, quando eu entrei para o direito, antes de pensar em fazer muito dinheiro, eu queria fazer a diferença. Então, se você está em busca não apenas de honorários contratuais expressivos, mas se você está em busca de fazer a diferença na vida de pessoas, de ter um salário emocional que garanta a sua paz de espírito e te dê a certeza de que você está fazendo a diferença no mundo, cara, atue com benefícios de prestação continuada. Deixa eu terminar aqui dando um oi ao Rafa Ávila. Também sou pai de autista e ter quem olhe por isso é muito bom. Cara, o Rafa é meu amigo de escola. Anos que a gente não se fala, cara. Bom te ter aqui, meu amigo. Oi, Carol. Carol Pimenta. Carol também foi minha amiga de escola. Alan. Grande PH Seixas. Sócio lá do Sheida. Os caras estão voando no direito bancário. Johnny Guimarães. Luciano, acho que eu já falei. O ADV Prev aqui, se eu não me engano, é meu aluno também. É que eu não estou reconhecendo direito pela foto. Pessoal, é isso. Os 2 subnichos, melhor, os 3 subnichos do direito previdenciário que eu indico para vocês: BPC idoso, crianças autistas e crianças com TDAH. E eu vou abrir agora uma caixinha de perguntas para que vocês tirem suas dúvidas lá, mandem suas dúvidas que eu vou responder, vou ficar o dia inteiro em função disso, tá? E no nosso próximo encontro, vocês vão reparar que eu falei muito, né, sobre TDAH,
as possibilidades para crianças autistas, mas não adianta saber que existe o direito e que é possível ter a concessão desse benefício. É essencial que vocês saibam como comprovar esse direito. Então, o nosso próximo bate-papo vai ser sobre BPC para crianças autistas. E a gente vai acabar estendendo para o TDAH, porque eu não vou me conter. Tá bom? Sexta-feira, às 3 horas da tarde, eu conto aqui com vocês no nosso Papo Prévio. Um programa onde a gente troca ideia sobre benefício de prestação continuada, onde a gente tenta simplificar o que muitos por aí tentam complicar. Um beijo grande para vocês, obrigado pela participação e mandem suas dúvidas lá na caixinha que eu vou abrir. Um abraço, gente. Tchau, tchau.